Boa tarde, no Acre, 1h23. Começa mais uma edição do Gazeta Entrevista. Nesse primeiro bloco, eu converso com o deputado estadual Edivaldo Magalhães e nós vamos conversar a respeito dessa semana, que foi uma semana bem agitada, bem movimentada na Assembleia Legislativa, porque os deputados discutiram, debateram e votaram, na minha opinião, de forma surpreendente, em um dia votaram o texto da reforma administrativa. Eu confesso, deputado, que eu esperava que a coisa fosse definida em mais de um dia, pelo menos. O que houve que foi tão apressado? O governo construiu uma maioria e, mais do que construir a maioria, ele sabe que precisava da pressa para poder votar a reforma. Agora a maioria é perigosa, não foi? Ele teve 15 votos, né? Com o presidente que não vota, seriam 16. Portanto, ele tem uma maioria que não é uma maioria folgada, é uma maioria imprensada. Esses 8 votos aí podem fazer barulho em outras situações, Os 8 votos fazem uma diferença em alguns momentos mais delicados. No parlamento é muito isso, essa questão de tamanho de base e tamanho de oposição é muito volátil. Isso depende muito dos momentos e da conjuntura. Das circunstâncias. Né? Das circunstâncias. Mas a pressa do governo tem uma explicação. E qual é? Agora, no dia 30, no último dia útil do mês de maio, vai ter a publicação dos relatórios dos impactos na Lei de Responsabilidade Fiscal do comprometimento que o Estado tem com gasto com o pessoal. E certamente nós estaremos atingindo aquele limite chamado limite prudencial, que impede que você contrate quando atinge aquele limite, conforme recomendação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a pressa do governo, na minha opinião, e nós vamos poder constatar isso a partir da manhã da sexta e na próxima semana, era aprovar, criar os cargos necessários para poder nomear aqueles que ele acha que são urgentes para ele nomear, porque depois de virar do mês de maio ele não poderá mais fazer. A grande questão acabou girando em torno dessa situação dos cargos comissionados, a criação de mais 450 cargos. No seu cálculo, imagino que os cargos da administração direta não se limitem a 1.350. Quem faz crítica à atual oposição fala que na gestão petista o número era bem mais rechonchudo. Como é que você contra-argumenta isso? É verdade que nós chegamos ao final de 2018 com um número maior, sim. Só que você não pode comparar tempos diferentes. A Frente Popular governou por 20 anos. E ao longo dos 20 anos chegou em SEX, por essa lei, que nós debatemos a reforma agora, na lei anterior, a 1.656. 20 anos. O atual governo, em 5 meses, já chegou a 1.350. Eu até brinquei de que está iniciando igual a Ayrton Senna, acelerando demais. Portanto, é escandaloso o que foi proposto agora. E por que é escandaloso? Porque nós estamos falando de um momento em que o próprio governador foi à televisão, foi aos meios de comunicação, logo depois de uma reunião com a sua base, e falava de que seria um pequeno ajuste à reforma. Seria a recriação do Instituto Dom Moacir, que mudou de nome, mas foi recriado e que de forma correta. A correção com relação à Ematec, que tinha entrado na lista das empresas que seriam extintas, foi feita a correção e está correto. A retomada da Secretaria de Ação Social, porque tinham feito um instituto e, portanto, não daria conta a todos os programas nacionais da assistência social, e também está correto. Se fosse isso, e mais a criação de alguns cargos para fazer a equivalência a essas instituições que estavam sendo criadas, teria sido unanimidade na Assembleia. Mas se anunciou uma coisa e mandou outra. Disseram que era um gato, quando chegou lá era um jacaré. Agora, deputado, essa ideia, essa retórica da oposição, de certa forma, não fortalece
aquela lógica de raciocinar parlamento com o toma lá da cá, com cargos. De que outra forma uma pessoa que está no executivo pode se relacionar de forma harmônica com o legislativo, se não for também por cargos? Olha, não existe nenhum problema e nenhum crime quando um conjunto de forças políticas ganham uma eleição, seja numa prefeitura, seja no governo do Estado, e se compõem com essas forças políticas para governar. Isso é assim, desde que a humanidade é a humanidade. E o instrumento pode ser o cargo. Isso não é nenhum problema. O instrumento é também os cargos. É participação política e é também os cargos. O problema é outro. É de que se está fazendo o toma lá da cá e não se tem a coragem de assumir isso. Você passou o mês de outubro, o mês de novembro do ano passado e o mês de dezembro do ano passado dizendo o seguinte: o governo anterior, a turma da Frente Popular, estava nomeando centenas de pessoas nas chamadas empresas em extinção. Nós vamos acabar com isso. Criaram assessorias especiais. Nós vamos acabar com isso. Fizeram aí uma enxurrada de nomeações só para acomodar os seus cabos eleitorais. E nós vamos acabar com isso. Era esse o discurso. E dizia assim: nós vamos dar um choque de gestão e vamos botar as pessoas certas nos lugares certos. Na votação de terça-feira, esse discurso caiu por terra. Cada uma dessas frases foram literalmente demolidas. Sabe por quê? Porque, primeiro, criou-se 350 cargos. 350 cargos numa canetada, quando diziam que ia governar com 900. Criaram 65 cargos novos de direção, entre diretores, secretários adjuntos e chefes de departamento. Sabe quanto custa isso por mês? Só esses 65 cargos. 65 pessoas, numa canetada só, custa R$1 milhão por mês. 13 milhões por ano, em 65 cargos. Está lá, aprovado por 15 deputados. E disseram também que não iriam mais acomodar agentes políticos nas empresas ditas em extinção. As indiretas. Aí, nas indiretas. Não está nessa reforma e nem nessa conta dos cargos, não. Eu identifiquei mais 650 cargos nas indiretas que foram criados. 650 cargos nas indiretas. Isso não está sendo feito nessa conta. A Codisacre criaram cargos, fizeram a Assembleia e criaram cargos. A Acredata criaram novos cargos, a mais do que existia anteriormente. Então o discurso de que iriam fazer um enxugamento caiu por terra. Então tem que chegar para a população e dizer assim: não, nós estamos errados. Não dá para governar com poucos cargos. É preciso de mais cargo para poder governar, para poder chegar com o serviço público na comunidade, para levar o governo para o interior do estado, para os municípios. Então, assuma o discurso certo, que nós não vamos fazer nenhum tipo de questionamento. Agora, dizer uma coisa e fazer outra, dizer que estamos vivendo uma crise financeira profunda e criar um acréscimo de R$40 milhões na folha de pagamento com a única proposta, chamando isso de apenas um ajuste da reforma, isso é contraditório. Deputado, o Luiz está perguntando aqui, pergunta para o deputado: o governador Gladys, ao aprovar na ALIAC o projeto da reforma, não está cometendo uma contradição? Acho que isso aí já foi respondido. Qual a importância dessa reforma e se ela travou outras pautas da Assembleia Legislativa? Essa aprovação da reforma, tão comemorada pela base, não foi só possível porque atendeu alguns... Ele colocou aqui o termo choveu no roçado da base, referindo aos cargos. Houve um acordo com a base, e certamente a base, aliás, ontem mesmo, o próprio líder do governo, na Assembleia, fez um pronunciamento e disse com todas as letras que os cargos, grande parte deles serão indicações políticas da base. Essas não são palavras minhas. A imprensa, inclusive, testemunhou isso ontem no debate da Assembleia. Eu não vejo problema quando você assume que o gato é gato, que raposa é raposa, que jacaré é jacaré. Não tem nenhum problema, porque o debate fica transparente. O problema é você dizer uma coisa e fazer outra. Quando o governador, por exemplo, o governador fala que existe um cartel na saúde, ele está sendo sincero, ele está
colocando as cartas na mesa, qual é o cálculo na sua avaliação? Olha, eu estou levando muito a sério as palavras ditas pelo governador. Tanto é que eu apresentei um requerimento à casa para que seja informado à Assembleia quais os elementos, né, desse cartel. Quem integra o cartel. Né? Qual é o modus operandi desse cartel? E quais são as consequências, porque saúde lida com vida todo dia. Às vezes, a ausência de uma determinada decisão na saúde pode custar a vida de um irmão nosso, de um acriano. Portanto, acredito que a expectativa que o governador tinha de retomar os serviços nas diversas frentes que a saúde tem responsabilidade, ela se frustrou. Porque essa coisa do cartel, deputado, só lhe interrompendo, ficou estranho, porque ele, na condição de governador, de gestor, se sabe da existência de um cartel, a medida imediata é denunciar, chamar a polícia. Chamar a polícia e fazer o que tem que ser feito, né? Porque cartel é crime. Né? Porque se anuncia isso e não faz nada, como é que... Ou pelo menos, né, se está muito ocupado e tem outros afazeres, os seus assessores de imediato, ao ouvir o governador falar da existência de um cartel, tem que tomar providências. É isso que eu espero que seja informado para a Assembleia. Apenas a informação. Porque a palavra dita pelo governador, ela é muito forte. Né? Só pode ter um cartel que impede o funcionamento da saúde. Foi essa a afirmação. Essa era uma frase para ser da oposição. Aliás, nós da oposição estamos, na verdade, quase que aposentados na Assembleia. Porque a base não deixa. A base não deixa a gente agir como deveríamos, né? Porque fica congestionado o debate em função de tantas questões que estão surgindo. Isso também é muito em função do início de mandato. Nós estamos aí nos primeiros meses de mandato e a Assembleia também renovou bastante e cada um está ali procurando se posicionar, né, e encontrar um leito para a sua ação parlamentar. Isso também é muito normal no parlamento. Deputado, fala um pouco agora de política partidária. O PCdoB corre um risco de ser vice na chapa de Socorro Nery? Isso, em que nível de debate está essa conformação? Olha, esse debate não está ocorrendo ainda. Ele não está ocorrendo porque no início do ano, que é a véspera de uma eleição municipal, geralmente todos os gestores estão muito concentrados no trabalho. Isso é normal. Né? Tem que ganhar todo o tempo do mundo por conta de que só tem um verão até as eleições, que é esse verão que começou faz 10 dias, né? Com aquela friagem mais alongada que nós vivenciamos. Portanto, está todo mundo muito envolvido com isso. Eu acredito que a partir ali de julho, agosto, nós devemos retomar as discussões políticas em torno desse nosso campo, que eu considero que é o campo democrático e popular, que tem uma opinião de que ele precisa ser reconstruído, ele precisa ser recomposto e ele precisa ser reposicionado. O deputado Daniel Zen falou que pode vir até com outro nome, não Frente Popular. Pode. Acredito que seria muito importante que fosse com outro nome, que caracterize o conjunto de forças que vão compor, né? Para você também não ter um carimbo de Frente Popular naquilo que não é de características populares, por exemplo, que foi um pouco a evolução ao longo desses 20 anos da nossa frente. Ela foi também perdendo características populares, características mais, né, à esquerda, mais do centro-esquerda. Mas isso é um processo que nós vamos fazer internamente e conversar muito sobre isso. Nós temos que ter paciência, nós temos que ter perseverança e nós temos que ter firmeza, porque os acontecimentos, mês a mês, vão indicando de que aqueles que, inclusive, ganharam a eleição com um discurso muito fácil, né, o seu discurso, tanto no plano nacional quanto no plano local, vai se desmontando mediante a imposição da realidade. E quando a realidade vai se impondo, fica mais fácil para o conjunto da população perceber as coisas e, inclusive, começar a se reposicionar do ponto de vista das disputas políticas. Deputado, queria agradecer a sua participação, nosso tempo esgotou. Obrigado, então. De dizer que o espaço sempre está aberto aqui. Agora eu quero
Bom, vamos ver. Eu vou deixar uma pergunta aberta para o próximo programa. Bora. Esse próximo grupo aí, talvez a eterna briga entre PT e PCdoB aí, será que vai estar mais vermelha do que o de costume? Porque eu acho que o PCdoB vai ser um pouco mais ousado, né? Vamos conversar no próximo programa sobre isso, porque isso é uma pergunta de uma resposta cumprida. Gazeta Entrevista volta logo após o intervalo falando sobre um curso para combate ao tabagismo.